Boa noite, Taubaté, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou, Denis Albert, e esse é mais um programa do Consciência Inclusiva, diretamente aqui da página do Cadeirante do Apocalipse. Hoje, em especial, a nossa primeira live de retorno, segunda, na verdade, né, com os nossos convidados, depois de um breve recesso, por motivos maiores, estamos de volta agora, em dia diferente do sábado, no domingo, né, para que o nosso parceiro, querido irmão de alma aqui, possa participar também, o nosso idealizador do projeto. Gostaria de agradecer os nossos parceiros, apoiadores e divulgadores aí das nossas lives. Você, logicamente, que investe o seu tempo aqui conosco, sempre trazendo aí um bate-papo inclusivo para que você tire suas próprias conclusões e a gente possa realmente fazer a diferença. Agradeço ao Gordinho Lanches, também a Academia Full Trainers, a Associação dos Paraplégicos daqui de Taubaté, a Muleta Neles, ao o Diego Messias, do Grupo Comunicação e Pesquisa, o AZ Palavras, a Coach Dre Araújo e todos os grupos aí de ufologia e espiritualidade que nos replica. Muito obrigado pela presença aí, você que chega por aí, curte, comenta, compartilha. Hoje nós estamos aqui com o Armando Bush, Pastoriza, que é do projeto. Não, isso eu vou perguntar para ele se é projeto, se já virou uma instituição, se é um clube, se é uma ONG. O projeto Cria Brasil, que trabalha aí com a inclusão da pessoa com deficiência na prática esportiva e na atividade física, e também formando os atletas aí para a categoria de base e também para o alto rendimento. Nosso querido Armando. E deixa eu dar uma boa noite para ele aqui, antes de eu passar a palavra para o Bruno. Boa noite, meu querido Armando, seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, um abraço aí, Denis, um abraço, Bruno Oliveira, estamos aqui representando a Cria Brasil, inclusão através do esporte, de Itu, diretamente de Itu, São Paulo. Legal, sensacional, obrigado pela presença, viu, meu querido Armando, gratidão. E você, meu querido Bruno, agora de volta conosco, estamos aí com a falta sempre do nosso escudeiro, que chega um pouquinho atrasado, o Augusto Matos, Nardinho da Bahia. É porque ele é baiano, né? Ele vem devagarinho, sabe? Então, meu querido Bruno, como é que você tá? Boa noite para você que me assiste. Deixa eu arrumar eu aqui, né? Isso, fique no meio da imagem. Pro outro lado. Pera aí. Pro outro lado. Meu Deus, que coisa errada aí, cara. Não, tá bom, aí, ó. Já tá. Então, a gente convida você para mais uma viagem pela vida da pessoa com deficiência. Depois de um longo e tenebroso inverno, a gente está de volta. Sim, com toda certeza. Estamos aí na batalha desse dia a dia. Então, vamos começar aí com o nosso convidado, sabendo tudo que ele tem para nos contar dos projetos lá de Itu, da cidade de Itu, meu querido Armando. Tudo bem? É o seguinte, meu querido Armando, a gente comece falando um pouquinho de você. A gente sabe que você tem uma grande missão de vida aí em Itu, no Projeto Cria Brasil, através de tudo que você vem realizando aí durante a sua caminhada. Nos conte um pouquinho de você, para depois a gente começar a entrar de como nasceu, qual foi a intenção e como que está hoje o Cria Brasil, meu jovem. Fique à vontade, você hoje é o protagonista da nossa live. É isso aí, boa noite a todos os ouvintes, boa noite novamente, Denis, boa noite, Bruno, e, enfim, meu nome é Armando Bush Pastoriza, sou nascido na Espanha, Madrid, vim para cá bem pequenininho, com 1 ano e meio, e eu tive a felicidade de, em 2016, conhecer o Edmar Wilson de Souza, para-atleta, pessoa com deficiência física, e a minha filha me apresentou ele, era um trabalho de TCC, e ela falou, vê lá o que você pode fazer, pai, com o Edmar, que ele está precisando de ajuda. Ela estava num trabalho de faculdade, de formação, e aí eu conheci o Edmar,
E eu lembro como se fosse hoje, uma bela tarde, eu conversando na frente do Edmar, e era 2016, e era a época da Olimpíada. Aí a coisa começou a mudar a partir... Opa, boa noite aí, Augusto Matos. É isso aí. Estou contando um pouquinho como eu conheci o Cria Brasil. E aí era 2016, estávamos em época de Olimpíada, e aí eu virei para o Edmar, e tivemos uma conversa que mudou minha vida e fez eu permanecer no Cria Brasil. Eu questionei, eu falei, puxa, você vê que bom, que inclusão que estamos tendo agora, 2016, uma semana depois da Olimpíada, a Paralimpíada. Aí ele virou para mim e falou assim, mas isso daí não é inclusão. Daí eu falei, espera um pouco, vamos conversar isso aí direito. Então quer dizer que as pessoas com deficiência estavam na época das cavernas, porque daí ele falou, sim, se você for olhar sobre esse ângulo, está correto, está se aproximando mais. Mas sabe quando vamos ter realmente a inclusão no esporte? Falei, quando? Quando for no mesmo tempo e no mesmo espaço. E aquilo lá mexeu muito comigo, tanto que a partir daí eu falei, mas o que isso aí significa? Porque a gente vê muita gente dizendo que isso aí não dá para fazer, que é complicado, a Olimpíada junto com a Paralimpíada, só que aquilo mexeu, porque eu comecei a perceber que havia implicações nisso. E como se daria? Aí eu usei a minha imaginação, como todos nós usamos, e aí eu voltei para casa e fiquei pensando, se existisse, que até hoje não existe, em toda a história nunca houve as duas competições juntas, e na época, então, eu lembro que existia o Cielo, se vocês lembram, e existia também o Clodoaldo, o Cielo nos convencionais, na natação, e o Clodoaldo, paralisia cerebral, nas Paralimpíadas de natação também. Os dois eram recordistas mundiais, e os dois com muitas medalhas de ouro para o Brasil, nos 50 metros. E eu lembro mais ou menos, não sei o valor exato, mas o Cielo fazia algo em torno de 20 segundos, os 50 metros. E o Clodoaldo fazia 38, na mesma distância. Aí eu fiquei imaginando, eu cheguei até a sonhar naquela noite, se existisse realmente, se fosse É lógico que não vamos colocar os dois para competir, porque realmente iria ganhar o Cielo. Mas eu imaginei assim, entrando os convencionais com o Cielo, e depois saindo toda essa turma, aí entrando os juízes e a turminha do Clodoaldo, paralisia cerebral e outros mais, da mesma categoria. Só que com o mesmo público, com a mesma mídia, esse aspecto me tocou muito, porque a mídia, você sabe o poder que tem no empoderamento das pessoas com deficiência, para todos, né? Mas não tendo essa mesma mídia, com toda certeza é um prejuízo para as pessoas com deficiência, porque eles não vão ter o mesmo tipo de patrocínio. Então eu imaginei, e aí eu imaginei depois, fui um pouquinho além, eu imaginei alguém dizendo assim, tá vendo? O Cielo realmente é o melhor nadador do mundo, porque ele ganhou como o melhor do mundo. Daí, como eu sou teimoso, daí eu fiquei espanhol teimoso, eu pensei assim, eu falei, não, mas vamos equalizar. Você sabe o que quer dizer equalizar, você igualar os dois. Você não vai equalizar o Clodoaldo, porque ele já tem um prejuízo bastante forte de não ter um movimento da cintura para baixo. Mas vamos equalizar através do Cielo. Então vamos amarrar uma cinta da cintura para baixo, o Cielo, e vamos colocar os dois na piscina e soltar, e ver o que acontece. Isso aí nunca foi feito, mas poderia ter sido feito. O que será que aconteceria? Será que a gente teria ainda o Cielo como o melhor do mundo? Ou será que ele podia tomar uma surra do Clodoaldo? A gente nunca vai saber, mas a gente vê um fato existe, que existe muito prejuízo em você fazer a separação, mesmo que seja por um dia, hoje é uma semana, mas por um dia. E eu vejo muito os treinadores dizendo que é complicado, porque tem um aspecto técnico, tem que tirar todos os árbitros e colocar outros árbitros. E eu falei, qual que é o problema? É só mais trabalho. A gente trabalha na Cria Brasil com inclusão através do esporte, com todo tipo de deficiência. Quanto mais deficiência a pessoa tem, você tem que fazer maior adaptação. Mas é só isso, é mais trabalho, mas não que não dê para fazer. Então, a partir daí eu resolvi ficar,
E eu falei, eu acho que tem alguma coisa para fazer aqui nessa, nessa ONG, hoje em dia chamada OSC, Organização da Sociedade Civil, que em 2008 ela foi legalizada, então ela é constituída, ela é registrada em cartório, com ata de posse, estatuto, regimento interno, só que ela iniciou em 1976 como corredores de rua de Itu adaptados e portadores de deficiência. Então, todo esse nome comprido, se você pegar as primeiras iniciais, ficou CRIA, porque fica um nome bonito, CRIA Brasil, que é Corredores de Rua de Itu Adaptados. Pegamos só essa parte inicial e criamos o nome, que é nome fantasia, que está criando, né? Estamos criando, tentando criar uma nova visão de inclusão. Por isso o cadeirante fazendo menção de se levantar e soltando o verbo, como vocês estão vendo aqui na camiseta. Ele não está parado, ele não está acomodado, ele está querendo falar. É isso aí, é um pouquinho da minha história no CRIA. Poxa, que legal, viu? Saber que tem pessoas como você que pensam primeiramente na inclusão e na atividade física como resgate da autoestima do que realmente querer fazer da gente, né, portal para poder ganhar medalha e tomar notoriedade e ter visibilidade. Infelizmente, essa é uma pergunta que eu vou fazer para você daqui a pouco, depois que eu dar uma boa noite para o nosso querido Augusto Matos, que entrou aí sorrateiramente, nosso querido Nardinho da Bahia, tudo bem? Ô, meu querido Augusto Matos, seja bem-vindo. Boa noite, Denis. Mais uma vez, boa noite, Armando. Eu conheço Armando já há 2 anos que eu tenho contato com o Armando, essa pessoa ímpar aí, agora à frente da presidência, né, dessa maravilhosa OSC que faz aí esse trabalho brilhante, e pode ter certeza que muitas conquistas, muitas medalhas irão vir, né? Então, você que está nos assistindo, curta esta live, comente e compartilhe para que mensagens como essa propague nesta rede de internet. Sensacional, com toda certeza. Eu vou fazer a pergunta, depois se o Bruno quiser acrescentar mais alguma coisa para me passar para o nosso querido convidado Armando Bush. É o primo George W. Bush? Não, né? Primo do George W. Não é primo, né? Ali é com S, SH, o meu é só CH. Ah, tá certo, tá certo. Ô, meu querido Armando, como que vocês lidam hoje? Você falou que hoje a Cria Brasil é uma ONG. Isso. Na verdade, uma OSC, Organização da Sociedade Civil. Da sociedade civil. Ah, então, como que vocês lidam aí? Porque com a categoria de base e o alto rendimento e o social. Vocês têm essa linha de pensamento de trabalhar o atleta, chegar no social, cuidar, que logicamente a primeira falta que tem que se suprir quando uma pessoa com deficiência chega a qualquer tipo de projeto é tratar um pouquinho na saúde. Todos eles precisam de saúde, sabe? Daí para poder dar iniciação e trabalhar a categoria de base para depois ser alto rendimento. Qual que é o tipo de visão que vocês têm a respeito disso aí? Porque, na verdade, o que acontece aqui em Taubaté é que eles, ao invés de fazerem isso, né, o projeto, né, o programa que já é existente para expandir para as outras pessoas com deficiência, colocando melhorias, eles não querem, infelizmente, sabe? Então, assim, eles querem alto rendimento, principalmente contratação de atletas de fora, né? Essa é uma outra segunda pergunta que eu ia fazer para você, como é que vocês lidam com a contratação de atletas de fora. Então, essa é o que eu queria saber, meu jovem. E o Bruno, se quiser fazer alguma adicionamento aí na pergunta, Bruno, fica à vontade. Deixa ele responder primeiro, você, e aí eu comento um negocinho que eu achei interessante. Sim. Em cima do que ele falou, de igualar
Sim. o Clodoaldo com o César Cielo. Responde Então, a pergunta, Armando. Então, indo direto para a tua pergunta, então, Denis, a gente tem alguns passos aí para desenvolver qualquer tipo de projeto. Como vocês sabem, a primeira coisa que a gente precisa ter é uma pista. Então, a CREA Brasil não tem pista própria, até porque ela teria que começar rica, e ela não é, ao contrário, ela tem recursos bem escassos. A gente tem um patrocinador, que são estudantes de uma escola de São Paulo, e que dão verbas para algum tipo de material esportivo, camiseta, enfim, colchonete, algumas coisinhas, patrocina a parte de marketing, mas muito pouco. Então, a gente faz muito parcerias. Então, a gente tem uma parceria, por exemplo, com o SESI, que está sendo renovada esse ano. No SESI, você renova a cada ano a parceria. A gente tem parceria na SEMI, que é a Secretaria Municipal de Esportes. Então, a gente tem uma sala, a qual a gente não paga nem a luz, nem o aluguel dessa sala. E a gente tem parceria no CPB, Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, nós somos um clube, né? Uma associação, mas um clube. Então, a gente compete no Circuito Caixa, por exemplo, com o nome CREA Brasil, ali no CPB, e temos livre acesso para poder treinar lá, só que temos um outro aspecto que também pega. Então, vou falar alguns assuntos que pegam. Um deles é o transporte. Quando você fala de transporte e de pessoas com deficiência, você tem um problema que vocês estão cansados de falar nas lives de vocês, do transporte público, de pessoas para irem ao trabalho. Imagina o que dirá você pegar um povo que quer fazer esporte e você levar a uma praça esportiva. Então, a gente tem alguns tipos de problema, mesmo a gente utilizando, em alguns casos, a Secretaria Municipal do Esporte nos fornece. Então, por exemplo, respondendo a tua pergunta sobre os cuidados que a gente toma, a gente tem uma parceria também com a Unifesp. Então, a gente leva todo mundo da CREA Brasil, todos os atletas, para a Vila Mariana, 2 vezes por ano, e a gente vai lá, tem uma equipe multidisciplinar, a gente tem uma parceria, a gente não paga por essa parceria, e existe uma equipe multidisciplinar que faz todos os exames, desde exame de sangue, eletrocardiograma, o exame de urina, tem uma equipe, tem ortopedista, gente que analisa o coração da pessoa, se está apto para fazer esporte, e, enfim, tem nutricionista, tem psicólogo, e a gente passa uma temporada lá, uma tarde, quase um dia inteiro, levando cerca de 8 pessoas. Quando tem uma turma maior, esse ano a gente vai ter 16 atletas, então a gente vai provavelmente em 2 viagens, com o ônibus da Secretaria Municipal do Esporte, para fazer esses exames. Então, são requisitados esses exames, a gente volta para Itu, aí o secretário dá o seu aval, e aí a gente vai direto no SUS aqui de Itu, e os atletas, eles têm esse privilégio de passar na frente e poder fazer os exames, para depois, num segundo turno, numa segunda etapa, a gente voltar para São Paulo, levar esses exames, aí passar por consulta, e aí ele vai analisar, por exemplo, você, Armando, com 63 anos, eu sou guia de pessoa cega, por exemplo, é melhor você maneirar um pouco, porque eu estou vendo que o teu coração está meio fraquinho, não é o caso, hein? Eu estou citando um exemplo, graças a Deus, mas, por exemplo, poderia estar avaliando uma condição do coração não muito favorável, então o médico ele vai recomendar para que eu maneire, para que eu faça um trotinho, em vez de faça uma corrida. Eu fiz uma maratona agora em novembro passado, então pode ser que ele fale que agora já não é mais hora de fazer maratona. Então, e cada atleta vai passar, se o atleta tem uma prótese, vai passar por um ortopedista, vai ver se essa prótese está bem adaptada, se ele tá com dor ou não. A gente já pegou casos, só para você ter uma ideia da importância disso, a gente pegou atletas, lógico que eu não vou citar nomes, mas a gente já pegou atletas com doença venérea, por exemplo, e através dessa passagem na medicina esportiva, ele pôde receber a indicação da medicação e ser curado. A gente pegou atleta, por exemplo, com problema de prótese também, e através também de uma passagem com ortopedista, foi resolvido e foi melhorada a prótese. A gente pegou outro atleta, por exemplo, que ele
corria e ele foi recomendado a parar de correr porque ele tinha um problema de coração grave, que poderia ter até um infarto nas corridas. Então, é o cuidado que a Cria Brasil, desde sempre, ela tomou para, antes da pessoa começar a falar, eu quero correr, vamos ver que condições a pessoa tem e qual é o melhor esporte, de repente, adaptado para ela poder competir, porque, como princípio, qualquer pessoa pode praticar qualquer esporte, só depende da adaptação. Agora, a condição Só física, atletas... essa não. Essa é uma condição da pessoa. Da pessoa. Só para atletas de Itu, não. Só para... Oi? Tem relação só para atletas de Itu, por exemplo. Nesse caso nosso, como a gente está localizado em Itu, a gente Cria Brasil, né? E esse ano, é exatamente por isso que a gente fez a eleição aberta ao público, e a gente tem gente aí temos a Sandrinha de Carapicuíba, que entrou e está no nosso conselho, né? E temos outras pessoas, que nem a Fabiana, por exemplo, de Salto, mas só que a gente abriu. Poderia ter gente até da Bahia, por que não? Do Rio Grande do Norte. A gente abriu, mas o conhecimento que as pessoas têm da Cria Brasil, quem entrou é aquele que estava mais por perto. Mas, na verdade, o projeto em si, ele já se expandiu. A gente já teve um projeto chamado Escolinha, lá no CPB, que era um projeto de natação de crianças. Inclusive, o nosso patrocinador, chamado Project Gold, que é uma escola chamada Sampo, de São Paulo, alunos do ensino médio, entre 15 e 18 anos, eles saem a campo para ver projetos sociais de relevância, porque são alunos de uma escola bastante cara, para vocês terem uma ideia, uma escola que... Não está contratando atleta de Taubaté, não? Hã? Então, na verdade, o que a gente tem hoje são atletas que passam pela medicina esportiva, então, lógico que, para você ver, um dos aspectos é o transporte. Para a gente fica fácil pegar o ônibus da Secretaria Municipal de Esporte e levar de Itu até São Paulo e voltar. Agora, se eu falar, não, vamos dar uma passadinha por Taubaté, pegar uma pessoa, com toda certeza a Secretaria Municipal de Esporte vai falar, desculpa, mas ele que vem até aqui. Entendeu? Isso mesmo. Então tem essa limitação de verbas até, né? Para a gente poder estar ampliando esse projeto, né? O que mais encarece é o transporte. O transporte é uma das coisas que pega. E a outra coisa que pega é o professor. Hoje a gente firmou um professor de Mairink, o Anderson, que ele já trabalha há mais de 15 anos com pessoas com deficiência, e ele tem 5 atletas da seleção brasileira na sua cancha. Então, isso aí que o Augusto Matos comentou, a gente está a postos aí, se abrir as provas em 2021 para poder estar competindo e trazer muito mais medalhas. Vamos pegar o... Vocês não tem lá o goalball? Será que o Augusto Matos já jogou goalball? Colocar ele para jogar goalball, será que... O goalball existe lá existe aqui em Itu, só que ele é patrocinado pela Secretaria Municipal de Esportes. A Cria Brasil, ela tem o viés muito mais ligado ao atletismo. Ela nasceu como corredores de rua e depois ela migrou para o atletismo de campo. Então a gente tem uma equipe aí de arremessadores de peso, dardo e disco. E na história já tem campeões aí, né? Tem a Marinalva, que você deve conhecer, 2017, ela ficou em 5º lugar no BBB Brasil, que é uma amputada de perna, e vocês devem lembrar dela, ela ficou em 5º lugar, e ela é uma atleta que nasceu na Cria Brasil, prata da casa, e ela tem os recordes brasileiros de arremesso de dardo, 16,47 metros, e 2,45 metros sem prótese, no salto em distância. Índice nacional. Marinalva mínimo, de Almeida, né? Se vocês procurarem no Google, vocês vão achar ela, e ela é atleta de nascedora aqui da Cria Brasil. E tem o Edmar, o Wilson de Souza, que o Edmar é o recordista mundial de maratona. Ele tem o recorde de maratona de 2 horas, 28 minutos e 9 segundos. O Edmar tá aqui, ó. Taubaté pode vir aqui na Cria Brasil com orgulho. Tá falando que eu posso ir lá, que eu vou ser bem recebido. Beleza.
Fala, Bruno. O Edmar ele já participou de 5 maratonas de New York e agora ele correu a 6ª, a virtual, porque não teve a maratona por causa da pandemia. Então eu tive o privilégio de correr com ele como guia. Agora em 2020, em novembro, ele completou a sua 6ª maratona e é recordista mundial. Ele tem uma ultramaratona. Você sabia que existe isso? Sabe o que quer dizer ultramaratona? Você sabe o que quer dizer isso? Eu Chuta. acho que tem o triatlo, né? Que é a Ultramaratona é 100 quilômetros. 100 quilômetros, é isso aí. Né? O Edmar correu uma ultramaratona. Então, vocês imaginam, 8 horas correndo, né? Mais ou menos isso, ultramaratona. E ele tem uma ultramaratona na sua carreira. Então, é nossa bandeira e orgulho da Cria Brasil. Deixa eu fazer um comentário. O nosso atleta da bocha, quer fazer um comentário. Vai lá, vai lá. Bruno, vamos pro Cria Brasil? Vamos para lá para YouTube? Eu passo aí, nós vamos para lá, demorou? Se me der uma bolsa atleta, tudo fora. Agora, é o seguinte. Baseado na ideia de competição que o Armando tem ou teve, eu diria para você o seguinte: uma semana de diferença entre a Olimpíada e a Paralimpíada não é a questão, não é o problema. O problema está na divulgação da Paralimpíada. Não. Porque você só tem uma emissora de TV por assinatura que transmite. Apesar de ser comitês olímpicos diferentes, né? Ele poderia fazer um pacote só e vender para as emissoras que quiserem transmitir a Olimpíada, tendo a obrigação de você transmitir a Paralimpíada também. Porque quanto mais divulgação tiver, melhor vai ser pra gente. Agora, não sei se você concorda comigo, Armando. Então, na verdade, em termos, eu concordo pelo seguinte, porque o ponto de você fazer no mesmo tempo, espaço, que é o que a gente chama de inclusão, é exatamente esse aspecto. Na hora que você tem a Globo, por exemplo, citando uma emissora, transmitindo a Olimpíada, ela estaria transmitindo ao mesmo tempo a Paralimpíada, se fosse intercalado, entendeu? Agora, se você deixar uma semana, vai acontecer o que aconteceu nessa última de 2016. Fechou um pacote multimilionário para a Olimpíada e depois, pelo que eu soube, os números fechados, 10% das emissoras se interessaram em narrar, em divulgar a Paralimpíada. Então, o aspecto de estar junto é exatamente para você ter o mesmo foco, o mesmo público, o mesmo pódio. E é lógico, os patrocinadores. Porque, volto a falar, quem é o melhor? Me respondam vocês agora. Quem é o melhor nadador da época? É o Clodoaldo ou é o Cielo? Dá para dar um nó na cabeça, né? Se eu fizer essa pergunta. Quem é capaz de responder? Né? A gente pode te responder. Então responda. Porque é o seguinte... E o Augusto Matos? Eu queria que o Augusto Matos respondesse. E aí, meu querido Augusto Matos? Realmente, eu acredito Quem é o melhor nadador? O melhor nadador? Quem é o melhor nadador? Cielo ou Clodoaldo? Olha, se eu falar que é o Clodoaldo, eu vou estar puxando sardinha para a inclusão. Se eu falar que é o Cielo, eu vou estar com um pouco de preconceito. Mas a grande questão é,
o Cielo aceitaria o desafio do Clodoaldo? Né? Porque o Clodoaldo aceitaria, justamente porque haveria esta visibilidade, né? Então, é como o Edmar sabiamente falou, por isso que eu o considero um herói, porque não é só nas atitudes, mas quando você fala uma coisa, ela vem carregada de circunstâncias e situações que motivou o nosso querido amigo Armando a estar na Cria Brasil hoje. Ou seja, a Olimpíada deveria estar ali conectada, juntinha com a Paralimpíada. Mas aí tem aquela questão. O narrador de um evento desse, obviamente, ele teria que passar por um treinamento, porque há vários aspectos, há circunstâncias técnicas que o mesmo juiz que estaria apitando ou administrando ali a natação ali do Cielo, né? Ele teria que ter o mesmo conhecimento e o preparo do mesmo juiz que também faz isso com o Clodoaldo. Então, na verdade, Augusto, eles teoricamente eles passam pelo mesmo tipo de treinamento, porque é o mesmo esporte. Só muda as categorias. E as provas são as mesmas. O Armando vai responder se tem diferença ou se não tem para o árbitro e para quem está narrando o evento. Realmente tem. Existem por isso que eu digo, quando eu falo a turma, então nadaria o Cielo, por exemplo, com os juízes dos convencionais e a turma dos convencionais. Depois sairia toda o que eu chamo de turma, não são só os nadadores, sairiam os juízes, e entrariam os juízes que têm a condição de avaliar, porque numa prova onde está nadando o Clodoaldo com paralisia cerebral, vai nadar uma pessoa com deficiência física, por exemplo, amputação de certos membros. Vocês sabem que tem aquela numeração toda bastante complicada lá, tem 47, que acaba nivelando. Demorou muito e ainda hoje algumas coisas são questionadas nessa classificação, exatamente porque você tem que classificar pessoas com deficiências diferentes numa mesma categoria. Mas, então, na verdade, realmente são juízes especiais que arbitram esse tipo de prova para os chamados pessoas com deficiência. Mas nada impediria, lógico que é só questão, Matos, respondendo ou complementando o que você falou, era só uma questão de, daria mais trabalho, volto à minha afirmação inicial, daria muito mais trabalho você fazer as Olimpíadas no mesmo tempo, espaço, com os convencionais, mas não impossível, não que não dá para fazer, não que inviabiliza. Em vez de você fazer uma Olimpíada que dura 3 semanas, 4, talvez devesse demorar 2 meses. Mas qual é o problema de demorar 2 meses se todo mundo adora, se todo mundo está pagando, né? Então, se tem patrocinadores para os dois lados, se vai ter o mesmo tipo de patrocínio, a oportunidade de patrocínio do Clodoaldo vai ser o mesmo do Cielo. Então, porque se sabe que normalmente um para-atleta ele ganha ao redor de 40%, 50% menos do que um convencional. Por quê? Exatamente por causa do público. O público que assiste se acostumou, é um assunto até cultural, ele se acostumou a assistir os convencionais. Como as pessoas com deficiência começaram a ser mostradas, vieram para o protagonismo mais recentemente, então há uma certa resistência e até muito de desconhecimento dos atletas do goalball e etc., né? Todas as categorias. Então, mas como você muda isso? Você muda isso, eu diria, mídia neles, que nem tem deficiente neles, mídia neles, tem que mostrar no mesmo tempo, no mesmo espaço e para a mesma emissora de TV, porque aí você eleva aquele que estava esquecido, que estava, enfim, que estava nas cavernas, como disse o meu amigo Edmar Wilson. Um abraço, Edmar, estamos aqui tentando representar a cria. Obrigado, Edmar, pela presença. Vou te falar o seguinte, vou te responder a pergunta que você fez no começo do programa.
o melhor seria, na prática é o Clodoaldo. Por quê? Porque ele consegue mais resultado com muito mais dificuldade física do que o Cielo. Porque se você pegar o quadro de medalhas do para-atleta, da pessoa com deficiência, dos atletas com deficiência, e comparar com os atletas sem deficiência, quantas medalhas a gente consegue em uma semana? No mínimo no total, eu já vi 180 a 200 medalhas só o Brasil. Enquanto os atletas sem deficiência conseguem 30 no total. Por que essa diferença tão grande? Consegue me explicar? Viu, Bruno? O Edmar deve estar vibrando na cadeira dele, sabe por quê? Porque uma das falas dele é essa. Ele fala, quem é deficiente? Aquele que consegue mais com menos ou menos com mais? Eu acho que responde e vai na linha do que você acabou de dizer. Quem faz mais com menos é muito mais eficiente do que o contrário. Então, a gente tende a concordar com essa visão, sem dúvida, guardando as proporções de cada um e os méritos. Sim. A gente não está tirando o mérito do atleta sem deficiência que consegue resultado. O seu aí é a organização social. O senhor não tem vínculo nenhum com o governo, com o município não. E tal. Por isso que chama OSC, né? Organização da Sociedade OSC. Civil. Então, são pessoas do meio civil, não do poder público, que se unem e formam, vamos dizer, como se fosse uma empresa, né? Só que é diferente de uma empresa como o OSC, ela não visa lucros, ela não pode, então, ela visa resultado, mas não lucro, então a gente não trabalha para embolsar dinheiro, e eventualmente quando a gente consegue algumas verbas, a gente tem que reverter sempre para a missão, e a missão da CRIA é essa, né? Da inclusão através do esporte, e agora ampliou um pouquinho mais, né? Através da nossa gestão, a gente entrou porque a gente percebeu que não adiantava nada a gente fazer inclusão através do esporte, quando a gente não tem, por exemplo, aquilo que a gente conversou no começo do diálogo aqui, que é o transporte, por exemplo. Então, se você não tem ruas acessíveis, se você não tem um transporte público com rampa, com elevador, se você não tem piso tátil para chegar nos locais, exatamente, não adianta a gente falar, vamos praticar esporte, gente, você baixa visão, vem para a CRIA, tudo bem, a gente pode fazer a propaganda que a gente quiser, mas as pessoas não vão vir porque elas não têm meios, quando tem meios, ela não tem o transporte público, quando não tem o transporte público, ela tem a calçada esburacada, então a gente volta à questão muito maior, muito mais ampla, chamada acessibilidade, mobilidade urbana, e a gente começou a atacar esse lado, por isso a gente criou, inspirada no projeto da nossa companheira, se ela estiver nos assistindo, a Luciane, de Porto Seguro, o Augusto conhece bem aí, a Blitz da Acessibilidade, a gente criou, baseado nessa ideia da Blitz, a gente criou a gente achou o nome mais sonoro, Ronda da Acessibilidade, que é exatamente o objetivo esse, é rondar a cidade, receber denúncia e, de repente, até uma boa denúncia, né? Falar, olha, criaram um espaço público e ele é excelente, eu consigo entrar, permanecer, sair, e a gente vai fazer isso também. Vamos dar diploma, criamos um diploma aí, vamos dar diploma para o gestor público, para a empresa privada que fizer uma boa acessibilidade da pessoa com deficiência, porque eu acho que a gente não pode ser reconhecido aqui na cidade como aqueles chatos
aquelas pessoas desagradáveis que vêm com essa camisinha preta, com a boquinha aqui no trombone e vêm perturbar a gente que é gestor público, que está fazendo um trabalho sério, aquelas conversas de político, né? Então a gente não quer criar esse caso, a gente vai dar diploma para quem mereça e vamos abrir a boca no trombone sem entrar num partido político, sem apontar o dedo para nenhum governador, nem prefeito. A gente só vai dizer para o cadeirante, se é o caso, num lugar onde não tem a rampa, você consegue passar por aqui? E se vocês assistirem às nossas rondas, vocês vão ver que é isso que a gente faz. A gente só aponta se tem ou não acesso, porque, na verdade, isso é um direito que está na Constituição há bastante tempo, aí a LBI, Estatuto da Pessoa com Deficiência, e a gente tem que fazer valer a NBR 9050, e, infelizmente, as prefeituras não contratam engenheiros que olhem a NBR quando fazem um espaço público. A gente está cheio de casos aqui. Aí, então, recentemente fizeram uma revitalização aqui no centro da cidade de Itu, e a gente meteu a boca no trombone porque tornaram impossível agora um cadeirante poder entrar. Antes era difícil, agora tornaram impossível porque colocaram um banco Você não levou a cadeira... Você não levou uma cadeira de roda pro engenheiro da obra, lá na Secretaria de Mobilidade Urbana? Você não levou uma cadeira pro prefeito? Vamos aí, prefeito, fazer um rolê. Você sou eu por um dia para fazer um rolê aí na obra acessível que vocês fizeram. Você tá numa cadeira aí, vem dar rolê. Você não fez... você não... cara, eu tô com essa ideia aqui em Taubaté, de você sou eu por um dia. Né? Já falei para o Augusto Matos, já falei para o Bruno. Um senta numa cadeira... O outro vai colocar uma venda no rosto e a gente vai largar ele lá no centro da cidade para ver se ele consegue sair de lá com uma bengalinha. Você lembra que eu fiz esse desafio? Você lembra que eu fiz esse desafio para um partido aí que eu fui candidato, né? Sim, ninguém aceitou. Aqui também ninguém aceitou. Ninguém aceitou. Ninguém pegou. Mas Aliás, pegaram, mas o evento, na verdade, não aconteceu. Mas sabe uma coisa boa? Sabe uma coisa boa, só para complementar essa parte da ronda? A gente acredita que naturalmente, como alguns dizem, naturalmente o ser humano evolui, naturalmente as coisas vão melhorar. É uma mentira muito grande. Cuidado com esse tipo de fala daqueles que falam que naturalmente o ser humano evolui, mas a base de muita pancada também. Exatamente. Então, o que a gente acredita... Tá tudo melhorando. Tá tudo melhorando. Exatamente. Nós estamos na transição planetária, a data limite, nós estamos indo para a luz. Aí que tá. Tá tudo melhorando. Eu acredito nisso. Eu acredito, mas sabe o que vai acontecer na data limite? Vai ser dado voz e vez e protagonismo para as pessoas com deficiência para poderem tomar conta dos espaços públicos e serem prefeitos, porque para o prefeito, por exemplo, daqui da cidade, né, que ele falava que em Itu, por exemplo, era complicado fazer acessibilidade, porque 70% do centro da cidade era tombado pelo patrimônio histórico. A gente teve que dizer para ele que ele estava confundindo o que é o patrimônio histórico da rampa para chegar e ter acesso ao patrimônio histórico, que é bem diferente. Então, eles usam falas bonitas para fazer uma coisa muito feia, que é a exclusão. Então, eu acredito que se a gente aumentar esse movimento, como tem lá na Bahia, na nossa amiga Luciane, o Augusto conhece bem a Blitz, e aqui em Itu, em outros lugares, se a gente estimular outros grupos a fazerem o mesmo, e não deixar que naturalmente as coisas se ajeitem, porque não vão se ajeitar, a gente tem que sair e unir as pessoas com e sem deficiência e lutar pelo mesmo direito, porque é um direito. Você sabe quanto que aumenta... Oi? Você sabe quanto que, por exemplo, você tem um espaço público, fizeram estudos para você tornar ele um chamado espaço universal, ou seja, que qualquer pessoa com deficiência e convencional consiga entrar e sair. Você sabe quanto que aumenta em termos de custo nominal? 5%. Então, 5% em média. Qualquer espaço público, para você tornar ele um espaço universal, dentro da NBR 9050, 5% no projeto.
Se você fizer depois, aí complica. Aí pode aumentar até em 40%. Você tem que derrubar coisas, refazer. O retrabalho é o que sai caro. Eles preferem isso do que gastar 5% a mais e deixar a coisa do jeito que tem que ficar. Eu queria saber, você está citando toda hora o Augusto Matos. O Augusto Matos já praticou algum esporte com o Cria Brasil? Já fez um goalball? Já fez uma academia? Aí, ele está batendo bola com o Cria Brasil, isso eu posso dizer. Já praticou algum esporte, Augusto Matos? Não é. O meu contato com a Cria Brasil se deu primeiramente com o nosso querido aí Edmar, né, que está nos assistindo. Esse homem que é um exemplo para todo e qualquer atleta. Todo e qualquer atleta. Não é só para a galera da inclusão, não. Ele é um exemplo para todo e qualquer pessoa que queira vencer na vida através do esporte, da dedicação e de superar as dificuldades diárias e constantes. Eu conheci o Edmar através da Luciene, na Fábrica do Ser, que ele está lá no grupo também, só que eu não estou mais, mas eu participei, eu mandava mensagens de reflexão para dar aquele apoio, né, para as pessoas. A gente passa o dia inteiro correndo atrás de mais e mais inclusão, e quando chega à noite, a gente que tem que se incluir, né? Nós é que temos que nos aceitar e acreditar que vamos dormir e acordar para um dia ainda melhor. E aí eu tive o contato com o Armando através de uma proposta que me fizeram para eu narrar, né, partes de uma homenagem que será feita para este homem, Edmar, né, que é o nosso herói. Eu até uma vez chamei ele de o nosso Capitão América, né? Mas aí estamos aí, eu estou com o Danilo, já mandei uns áudios para ele, aí ele ficou só de me dar um feedback em relação ao tipo de ideia, em relação à narrativa do texto, do vídeo em homenagem ao nosso querido amigo Edmar. Mas nunca participei de nenhum evento esportivo aqui. Eu já joguei futebol, já andei de skate, bicicleta, várias outras coisas. Mas, infelizmente, esporte para pessoas com deficiência em minha cidade aqui, Santa Cruz Cabrália, no extremo sul da Bahia, não existe. Em Porto Seguro tem os para-atletas, em Porto Seguro, mas em Porto Seguro é impossível praticar esporte uma pessoa com deficiência. Nossa região aqui ela é inacessível. É impossível praticar esporte aqui por falta de interesse, não da mídia, mas dos políticos que nos governam. Sensacional. É o que acontece aqui também. Temos projetos. Nós estamos entrando. Temos a possibilidade de expandir para as outras pessoas. Espera aí, Bruno, só um minutinho para eu já passo para você. Temos a possibilidade de expandir para as outras pessoas com deficiência, para poder sair de casa, fazer uma atividade física, mas infelizmente falta a vontade da galera de trabalhar, como o nosso querido Armando Bush, aí, do Cria Brasil, sabe? Infelizmente é uma coisa que o Augusto disse que é recorrente, pelo menos em algumas cidades aqui, na maioria dos projetos. Minha mamãe está aqui. Boa noite, minha mãe, dona Neuza da ONG do Bonfim. O Edmar está aqui também e a Fabiana Pereira. Então, gratidão pela presença de vocês. Curte, comenta, compartilha aí para nos ajudar. Gratidão. Pode falar, Brunão. Fica à vontade. Perceba bem. Tudo que for atividade, tudo que é atividade esportiva, seja de qual tipo for, a gente cai na representação política da pessoa com deficiência. A gente sempre vai cair na mesma coisa. A gente sempre vai cair na mesma coisa, na representação política da pessoa com deficiência. Ou seja, não há atividade humana para a gente sem que a gente pense na representatividade política da pessoa com deficiência.
Não é isso? Então, eu queria entrar em outro, já que eu falei da Ronda, que é um dos projetos, eu queria entrar em outro projeto que eu acho que vai ajudar e pode ser repercutido em outras cidades e pelo Brasil todo. E a gente acredita muito nisso. Essa ideia do centro de convivência surgiu através de um cadeirante daqui, o Rafael Ferraz. Um abraço, Rafael, se você for assistir essa live. Ele é jornalista inclusivo, ele tem um canal, se vocês entrarem, vocês vão ver Rafael Ferraz, tetraplégico, e ele manda muito bem no seu canal inclusivo. E ele, então, numa live que a gente fez com ele, no programa Inclusão em Pauta, aí ele levantou essa possibilidade, já que esse público chamado pessoa com deficiência, em 2010, ele foi contado como 24% da população, e na época o IBGE chegou na casa das pessoas e simplesmente perguntava, você se considera uma pessoa com deficiência? Ele falava qual a deficiência que ele tinha, e isso era validado, e depois num passe de mágica, esse número caiu para menos de 7%, 6,7% desse povo passou a ser considerado pessoa com deficiência porque o governo quis que fosse assim, porque senão de cada 4 pessoas, de cada 4 a gente teria uma pessoa com deficiência. Então esse público passaria a gritar por políticas públicas sem sombra de dúvida, de uma forma representativa. Então eles fizeram essa mágica, eles passaram uma linha de corte e tornaram 24% em 6,7%, o que é uma mentira, porque na verdade, vamos dizer, como a turma diz, né, o feitiço virou contra o feiticeiro, porque aí entrou o público, de repente, sem eles perceberem, entrou o público chamado autista, e outros públicos que hoje são considerados pessoas com deficiência, não sei se vocês sabem, mas toda pessoa um pouquinho mais idosa do que eu tenho 63 para 64, e se a pessoa quando começa a chegar perto dos 70, e dos 75 para frente, com toda certeza, ela passa a ter pouca mobilidade, e ela passa a necessitar de rampa igualzinho um cadeirante precisa. Então, doenças que estão aparecendo aí, não só essa Covid, mas muitas doenças estão aparecendo e deixando as pessoas com problema ligado à mobilidade urbana. Então, você trabalhar pela causa da pessoa com deficiência, hoje eu digo que não estou trabalhando com um público de pessoas doentes ou de acidentados, porque, na verdade, esse chamado acidente, ele vai acontecer a qualquer momento. Se eu viver um pouquinho mais, se eu chegar nos 80, se Deus quiser, e chegar lá, e não tiver outra doença no caminho, eu vou ter problema de mobilidade. Então, se eu lutar por uma rampa, eu não estou lutando somente pelo cadeirante, não estou lutando só pelo Denis, eu estou lutando também por mim. Só que as pessoas não se dão conta que é assim, elas não acreditam que seja assim. Acho que é o problema dos outros, então. É o problema do cadeirante, é o problema do baixa visão, não é problema dele. Então, fizeram essa política... Não é verdade? E aí, de 24% tornaram 6,7%, mas a coisa virou contra, porque o autismo está aparecendo de forma pesada, principalmente, não sei se vocês sabem, e tem uma pessoa que denunciou, e é bom que vocês vejam ele, se não viram já, a falta da vitamina D3, que é fornecida pelo nosso irmão de sempre e maior de todos, o que Sócrates falava que era a representação do Deus na Terra, que é o nosso irmão Sol, e as pessoas pararam de tomar sol. Pode falar, Armando, deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente ir para as nossas considerações finais, que daqui a pouco a gente já está batendo 1 hora de live, a gente sabe que você tem aí outros compromissos. Quando o papo é bom, vai rapidinho, né? Parece que não dá tempo de falar tudo que a gente quer, vai embora. Não, tem razão. Antes da gente ir para as nossas considerações, eu queria te perguntar, qual que é o sentimento que você tem, né? Uma pessoa que não tem limitação física, né? Entre aspas, porque, na verdade, foi o que você disse, parece que as pessoas não têm a consciência de que mais cedo ou mais tarde todos nós iremos ter uma limitação física, seja ela qual for. Mais cedo ou mais tarde. É uma lei da ciência e do universo, né? A matéria é perecível e, da mesma maneira,
que a gente entra uma hora nessa realidade de existência, a nossa matéria acaba decaindo e uma hora ela se esvai, né, meu querido? E qual que é o sentimento que você tem de quando você pega um atleta, tá ligado? Você vê que o cara não sabe nem andar de cadeira direito, não sabe se cuidar, e você pega esse cara e leva para lá, para o Cria Brasil, e passa ele no México, e cuida daqui, cuida dali, bota ele numa cadeirinha de arremesso e lançamento de peso de disco, põe ele numa piscina para nadar, e o moleque vai evoluindo, daí ele chega numa categoria regional, depois ele pega um nacional, e você vê a evolução do atleta. Qual que é o sentimento que você tem quando esse atleta chega para você e fala: Armando, muito obrigado por tudo que você fez para mim, porque é o que mais eu tenho certeza que engrandece o ser humano, é a satisfação de poder ajudar o outro. Ou estou enganado? Então, respondendo, só completando aquele raciocínio, a gente está lutando também por um centro de convivência, que nada mais é do que um centro aqui em Itu a gente vai ter, isso, se Deus quiser, e estamos com o projeto já pronto. É um lugar onde vão se reunir todas as pessoas com qualquer tipo de deficiência e todos os simpatizantes, porque eu não sou, mas sou simpatizante. E por que essa pergunta, né? Por que você simpatizou com essa causa? Eu simpatizei exatamente pelo mesmo motivo, porque a gente tem o mesmo Deus, e o Deus que me permitiu até agora eu não ter nenhuma deficiência, ele pode acreditar não como castigo, não acredito no castigo, eu acredito na lição, porque é sempre mais importante do que o castigo, é aquilo que a gente vai fazer com o castigo. Se a gente aprende uma lição com o chamado castigo, que eu não acredito, né? Mas o importante é que a gente está aqui para evoluir, isso eu acredito. E a evolução se dá muitas vezes pela lição, nem que seja a toques, a beijos, né? Como falava o Deni, da religião espírita, né? Nem que seja a carícias e a beijos, ou a golpes de martelada na cabeça. É uma palavra dura, mas eu acho que simboliza o que eu preciso para aprender na minha vida. Se eu souber aprender olhando as pessoas à minha volta com todo tipo de deficiência e olhando para o meu, entre aspas, privilégio, eu vou achar, e devo achar isso, que alguma coisa eu devo fazer, porque se ele me deu um privilégio, talvez seja para eu, tendo a boca, poder ser a voz daquele que não tem voz, daquele que é mudo, por exemplo, no caso do deficiente mudo. E aí a dificuldade dele ser ouvido vai ser muito maior do que um cadeirante, do que um deficiente físico qualquer. Então a gente tem uma gama tão grande de pessoas com deficiência, e a gente se considera privilegiado só de não ter uma deficiência, mas de poder fazer alguma coisa em prol. E vem uma energia tão forte, que é provinda da causa. Hoje eu uso o termo, quando eu visto essa camisa aqui que vocês estão vendo, Cria Brasil, para o Augusto que não está vendo, que é o deficiente, eu quero a pessoa com cadeira de rodas falando, eu chamo de manto sagrado. Para mim, o manto sagrado é exatamente pelo respeito que eu tenho por todo esse público que eu aprendi a respeitar, através do Edmar, através do Augusto Maza, agora o Denis, o Bruno, e todas as pessoas que eu só aprendi. Eu só aprendi na minha vida. Como é que faz para ganhar uma camisa dessa? Como é que faz para ganhar uma camisa dessa? Eu envio para vocês sorteiam aí, entre todos aí. Quem for merecedor, vai levar, tá bom? Eu me comprometo isso aí, tá bom? Vamos sortear uma camisa do Cria Brasil aqui na Consciência Inclusiva. Aí, que legal. Pode deixar, vou mandar para vocês. Você vai querer, Augusto Matos, uma camisa do Cria Brasil? Estou esperando a minha desde 2018. Com certeza. A gente vai fornecer uma camisa. Viu? Só completando. Então, esse brilho aí nos olhos que vocês sentem e essa energia no falar, um dia, e naquela ainda conversa com o Edmar, um dia ele falou assim, eu falei, o que eu posso ajudar? Daí ele falou, você não quer ser guia de pessoa de baixa visão? Aí ele me fez um convite estranho, porque eu falei, puxa, mas nem correr eu não corro, eu jogo um pouquinho male basquete, né? E como é que eu vou correr? Ele falou, não, mas a gente tem planilha, você vai ter um programa de treinamento e você consegue. E depois de 1 ano e meio, eu estava com o meu amigo Custódio, se ele também estiver nos vendo, cego também,
Eu tive o privilégio de ter terceiro lugar nos jogos regionais, sem nunca ter participado. E depois de 3 anos, eu corri minha primeira maratona. Então, eu devo também ao Edmar, que acreditou em mim, numa pessoa que achava que tinha menos, quando na verdade tinha mais, e ele provou para mim que a gente tem que acreditar nas pessoas, tendo deficiência ou não, porque não importa, é só uma circunstância. Circunstancialmente, eu não tenho uma chamada deficiência, mas isso tudo pode mudar. E se eu ficar esperto, eu vou poder fazer muita coisa boa, vou poder fazer essa causa crescer, eu quero fazer isso. Eu sou um estranho no ninho, para vocês entenderem, porque eu estou numa organização que tem 12 pessoas gestores e 8 delas têm deficiência, então eu estou como presidente, então a minha responsabilidade é muito grande. Se eu pisar na bola, com certeza, o papai do céu lá vai me puxar as 2 orelhas e vai me cortar o pescoço, com toda certeza. Então é muita responsabilidade, mas eu quero honrar esse manto sagrado, se Deus quiser. A gente sabe que está no final do programa, mas eu quero agradecer a oportunidade que vocês nos deram, a Cria Brasil, de poder estar falando um pouquinho sobre essa história de Grolhas aí, tá bom? Obrigado. Vamos lá. É isso, o prazer é todo nosso, né, Bruno? Não, Augusto Matos. Deixa o Augusto Matos. Deixa eu falar um pouquinho antes do Armando ir embora. O Armando não vai embora ainda. Nós vai falar o Augusto, depois você, depois o Armando. Fala, meu querido Augusto. Não, pode ir. Deixa o Bruno falar. Pode deixar. Vai lá, falar, então, Bruno? Então vai lá. Eu vou falar. Pedro Bial da inclusão. O negócio é o seguinte. Não adianta enfeitar e dizer que são... Eu não sabia que tinha diminuído o número de pessoas com deficiência. É 6,7 agora? Não adianta enfeitar. O que nós temos hoje, segundo o próprio IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, são 45 milhões de pessoas com deficiência. 2010. No de 2014. De 10 e 10 anos. 2010 era 20. 10 anos. De 2010 era 24. Subiu esse número para 45 milhões e 600 mil pessoas. Mas em São Paulo, num universo de 42 milhões de pessoas, são 11 milhões de pessoas com deficiência. Não adianta enfeitar o pavão, dizer que nós não existimos. Nós existimos, estamos aqui a cada semana para discutir a pessoa com deficiência, trazendo pessoas relevantes para a causa. Foi um prazer te conhecer, viu, Armando? Meu também. Venha mais vezes. Se possível. Sim. Mas é isso. Sempre. A gente precisa se organizar politicamente para ser representado. A gente sempre cai na mesma conversa. Não sei se tu percebeu, Augusto. Não sei se tu percebeu, Denis. A gente sempre cai na mesma conversa. No mesmo assunto. Sim. Nós já passamos de 1 hora de live. Quero dar uma boa noite para o nosso Cláudio Souza, o cara da resenha todas as quartas e sábados, se eu não me engano. Acho que é uma resenha lá com o Cláudio Souza no perfil. Ele faz através do perfil do Facebook dele. Sensacional. E os bate-papo que ele tem lá com a professora Mônica e os convidados dele. Meu querido Augusto Matos, fique à vontade aí. Faça suas considerações aí e fique à vontade para usar qualquer argumento possível para nos convencer de que esse mundo é real, meu querido. Ele é real, tão real, que todas as circunstâncias nos levaram a ter esse encontro maravilhoso aqui. E, Armando, meu querido,
você não se sinta um estranho no ninho, porque se tem uma coisa que desde quando eu te conheci, é que nós, pessoas que possuem uma deficiência visível ou até mesmo invisível, para a sociedade, a partir do momento que o seu espírito e a tua alma foi convencida através da fala do Edmar, e você criou um propósito de lutar por mais inclusão, por mais empatia, pode ter certeza. A partir daquele momento, no universo, essa sociedade preconceituosa, ela o vê como uma pessoa igual a nós. Uma pessoa que possui uma deficiência que ela não compreende, ela não entende e dificilmente irá entender. Mas nós não precisamos da compreensão deles. Nós precisamos de mais força e de pessoas como você, que todos os dias se debruçam sobre longos e árduos trabalhos, projetos, correndo atrás, guiando, falando, lendo, ouvindo e entendendo que este mundo, que muitas pessoas acreditam ser uma ilusão, uma metáfora de uma quarta dimensão, não importa. Porque o que mais importa é o que você quer fazer ou sente pelo seu próximo. E acredito eu que a Cria Brasil não estaria em mãos melhores, senão nas suas. Obrigado por esta oportunidade de poder ter esse papo aqui por mais de 1 hora com você. Seus áudios são longos, mas são impressionantes porque vêm carregados de conhecimento. Obrigado mesmo. Exatamente. Boa noite, Bruno. Boa noite, Denis. E você que está nos assistindo, Cláudio Souza, o mestre da resenha, curta, comente e compartilhe, porque a internet precisa de conteúdos como este para que possamos alcançar, quem sabe um dia, um mundo melhor para todos nós. Sensacional. Muito obrigado, querido Augusto Matos. Sempre sucinto aí e objetivo nas suas palavras e argumentos. Gratidão. Você quer fazer mais alguma consideração, Bruno, antes da gente se despedir? Não, né? Faz as suas considerações finais, eu termino. Fecha a régua na bagacinha aqui. Beleza, então. Passa a régua na bagacinha. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pela disponibilidade do seu tempo em fazer aí da sua vida um canal de bênção nesse planeta para que as pessoas possam ver o trabalho maravilhoso que você vem fazendo com seres humanos. Aí a gente não importa se é esporte, não importa qual tipo de trabalho, mas você faz um trabalho de recuperação do ser humano, sabe? Muito obrigado aí e fique à vontade para fazer essas considerações finais e um beijo no seu coração. Gratidão. Valeu, gente. As minhas palavras, então, finais são de agradecimento a todos vocês, Denis, Augusto, ao Bruno, a todos que estão nos acompanhando aqui, a Fabiana, que apareceu aí também, a nossa secretária inclusiva. É isso aí, baixa visão. E ela está mandando muitíssimo bem, e a gente está muito bem servido com todas as pessoas que entraram na Cria Brasil, e eu estou muito feliz de estar nesse meio. Eu digo o seguinte, como eu sempre gosto, uma vez eu ouvi falar sobre isso, a gente sempre tem que estar refletindo sobre isso. Se você se considera no lugar certo, se você está na hora certa, e está fazendo o que é certo fazer, você tem que ser feliz, você é feliz e não sabe. Então, sorria para a vida, sorria e agradeça o Pai Celestial que te deu essa oportunidade de você estar no lugar certo, fazendo o que é certo e só agradecendo, porque o resto é só agradecimento. Então, o trabalho que vem tem que vir, porque a gente tem que pagar um preço para ser feliz. E, graças a Deus, eu me considero hoje, com 63 indo para 64 anos, uma pessoa muito realizada, talvez uma realização que eu não tive antes. Agora com 63 você vê que não há época para ser feliz, porque agora eu acho que eu encontrei o lugar certo, a causa certa e o trabalho correto a ser feito. Então
eu só posso agradecer a todos que estão envolvidos nessa causa e todos que me ajudam a levar esse barco aqui para frente e vestir sempre esse manto sagrado toda manhã e abandonar no final do dia agradecendo o Pai Celestial. Muito obrigado pela oportunidade, viu? E será mandada as camisetas, 2 camisetas, uma para vocês sortearem entre vocês e uma para os ouvintes aí. E outra para mim. Você sorteia, tá bom? Você me manda depois o endereço que eu te mando, tá bom? Oi, Dimar, Beleza, vamos obrigado, separar 2 camisetas, hein? Falar com o chefe aí. Separa 2 para nós aí. Bom, Os apresentadores não podem. Os apresentadores não podem. Muito obrigado pela presença de todos. Bom, 2 camisetas. Gratidão pelo Armando, pela presença. Obrigado pelo Bruno. Obrigado aí pela existência do nosso querido Augusto Matos, a Fabiana, o Edmar, que passou por aqui. Quero desejar a todos muita saúde, muita luz, muita paz, muita prosperidade, sabedoria e discernimento para que eu, você, todos nós possamos ser a nossa melhor versão. Sejamos luz em tempos de esperança. Desperte agora e junte-se a nós. Namastê. Né, meu querido Bruno? Boa noite. Boa noite para você que me assistiu aqui no Cadeirante do Apocalipse, na página do Cadeirante do Apocalipse, no programa Consciência Inclusiva, agora aos domingos e quintas-feiras. A gente fez uma viagem pela vida da pessoa com deficiência. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu abrir um parênteses aqui para pedir a bênção da minha avó e do meu avô. A vida da pessoa com deficiência passa por aqui. Obrigado, Armando. Meu corpo não me limita, porque minha consciência é livre. Obrigado, Armando. Valeu. Obrigado, Augusto. Obrigado, Denis. Gratidão. Um abraço. Abraço. Quinta e domingo. Obrigado.